Ontem na Arena, público sensacional atendeu de novo o pedido do Atlético, lotou a Arena, mas dentro de campo o time decepcionou. O Atlético, em um confronto direto na parte de baixo da tabela contra a equipe do Vitória, acabou perdendo o jogo pelo placar de 2-1. A Monique Vilela acompanhou e conta como foi. Um roteiro que ninguém queria contar, mas aconteceu sim aqui na Arena. Apesar do apoio de mais de 30 mil torcedores, incentivo da torcida, derrota e de virada para o Vitória, adversário direto na briga contra a zona de rebaixamento. 2-1 para o time baiano aqui na Arena e o Furacão voltou à zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Pois é, o que parecia que poderia ser um jogo de resultado positivo se transformou em mais uma derrota. Quem marcou primeiro aqui na Arena foi o Atlético. Aos 31 minutos do primeiro tempo, Julimar arriscou de longe, todo mundo aceitou. 1-0 para o Furacão. Só que não deu tempo nem de comemorar. Na saída de bola, como vocês podem ver, o Vitória empatou. Alejandro, num chute certeiro, deixou tudo igual um minutinho depois. E aí um segundo tempo de mudanças, Fernandinho entrando, o Atlético buscando resultado, só que aos 19 minutos a virada aconteceu. Nesse contra-ataque aí, pelo lado esquerdo, e Mateuzinho empurrou para o fundo das redes. Resultado péssimo para o Atlético, que volta a ZR, se preocupa demais com a queda da Série B do Campeonato Brasileiro. E o Lúcio Gonzalez tem muita consciência disso e fala pra gente. Sabíamos que no iba a ser un juego fácil. Acho que nossa postura de primeiro momento foi a postura que a gente trabalhou. Conseguimos criar várias situações de gol e em um momento poder concretizá-las. A partir daí, o gol, o empate deles foi um golpe duro. Na segunda parte tentamos ajustar algumas coisas que achamos que podíamos tirar proveito, sobretudo na circulação da bola, no meio campo. E bom, em uma transição acabamos tomando o segundo gol. Depois tentamos, acho que merecimos o mais justo a mi forma de analisar, ou por las situaciones que se criaron, hubiese sido un empate, uma derrota dura, mas que ainda no nos tira de nuestro objetivo, sino que es algo que ainda nos va a fortalecer mais, não tenho nenhuma dúvida disso. Bom, derrota em casa, o Atlético está de volta a ZR e a recuperação vai ter que vir longe da Arena, contra o São Paulo, no Morumbi, no próximo sábado. Jogo difícil para o Furacão. Sem Coelho, que cumpre suspensão automática, Nicão, que fica de fora porque pertence ao São Paulo e está emprestado ao Atlético. E o Lúcio vai ter muito trabalho nos próximos dias para poder ajustar esse time. A ZR volta a fazer parte da realidade atleticana. Obrigado, Monique Vilela. O Fernandinho falou com a nossa repórter Monique Vilela na zona mista e falou dessa oscilação que a equipe vem tendo. Acompanhe. Eu posso falar da parte que me compete, que é a parte dentro do campo dos atletas, que é a área que eu domino. Acho que nós temos um grupo muito jovem, nós temos muitos jogadores jovens, e é normal, porque você é jovem, você oscila bastante. Às vezes acontece de você ganhar um jogo e dar aquela relaxada, não consegue se concentrar da maneira que deve para o próximo jogo, para o próximo desafio. Não é assim, acho que não só o Atlético, mas o futebol brasileiro como um todo, você tem esse desafio geral, né? Você tem um time que consiga manter um equilíbrio muito bom durante toda a temporada. Você vê que o futebol brasileiro ele oscila, os clubes oscilam muito, os times oscilam muito. Não é diferente com a gente. Só que o problema é que nós oscilamos e estávamos oscilando muito na parte de baixo da tabela até chegar na zona de rebaixamento. Grande jogador Fernandinho, o Atlético depende muito dele. E aí, Marcelo Ortiz, Felipe Dalque,
que dá para dizer dessa derrota do Atlético? O Atlético deu uma reagidinha, né, Marcelo, contra a equipe do Cruzeiro, mas voltou para a ZR agora. Osmar, não é desmerecer o resultado contra o Cruzeiro, e nem o trabalho do Lúcio Gonzalez, mas o Lúcio, sempre que jogou 11 contra 11, perdeu. Ele não tem uma vitória jogando 11 contra 11, porque contra o Cruzeiro, o jogador sai com menos de 1 minuto expulso. Então o Cruzeiro jogou com 10 contra 11. O trabalho do Lúcio Gonzalez, vou dar o que vai explicar do jogo, mas vou começar então pelo contrário, já que você falou sobre isso. Vou começar pelo inverso, Osmar. Defendi isso na Banda Man, inclusive no final da jornada. Por toda a história bonita que o Lúcio tem, o Atlético deveria trocar imediatamente técnico. Vai acabar com a história do Lúcio, porque ele ainda, não sei o futuro, mas ainda não é treinador de futebol. Você quer os números do Lúcio? Quero, vamos lá. 7 jogos, 1 vitória, 6 derrotas, marcou 7 gols, sofreu 14. E em apenas um jogo desses 7, o Atlético não sofreu gols. Que foi o 3-0 contra o Cruzeiro, que o Marcelo bem citou. Ou seja, é horroroso. Não tem outra palavra. É um aproveitamento horroroso do Lúcio Gonzalez e do Paulo Autuori. E assim, Osmar, a gente entra nessa questão, o Marcelo falou que ele ainda não é treinador de futebol, eu concordo 100%, porque o Lúcio Gonzalez, ele vem para o Atlético apenas como o líder da panela que existe no vestiário do Atlético. Apenas isso. Porque ele tinha moral com os caras. Ele era o líder dessa panela lá atrás, que tinha Nicão, que tinha Thiago Heleno, que tinha Pablo, porque ele jogou junto com todos esses, era muito amigo de todos esses. O currículo do Lúcio Gonzalez era um pouquinho menos pior do que é hoje, mas era 1 vitória, 4 empates e 5 derrotas, pelo Ceará. O único trabalho dele como treinador, ele tinha 10 jogos com 1 vitória. Hoje ele tem na carreira 2 vitórias, 4 empates e 11 derrotas. Então me desculpa, o que um time centenário como o Atlético Paranaense está fazendo a contratar um treinador que não tinha experiência nenhuma. Muito menos por uma Série A como treinador e muito menos para uma briga como essa. Agora, Marcelo, o que mais me deixa intrigado é o seguinte: se fosse alguém começando no futebol, que tivesse feito essa troca, tirado o Varini para contratar um Lúcio no meio de uma temporada, dizendo que é trabalho a longo prazo, mas foi um cara que tem, um profissional, não é um cara, desculpa, é um profissional que tem anos e anos de futebol, como treinador foi campeoníssimo, eu respeito muito. Mas nessa função de diretor técnico, eu não vi um trabalho bom até agora do Paulo Autuori. Eu também não, Osmar. Para mim, ele tem uma história espetacular, um dos grandes técnicos da história do futebol brasileiro, mas nesse cargo, e a gente tem que lembrar, não tem como não comparar o trabalho no Curitiba. Aliás, durante a jornada eu falava sobre o trabalho do Curitiba dele, que não foi bom, e eu nem lembrava disso. Eu disse, Curitiba não está, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, não deve subir muito por aquele período com o Paulo Autuori. Sim. E durante a jornada, até o Gabriel estava com a gente, o Gabriel lembrou o seguinte: os números do Curitiba com o Autuori eram mais próximos da ZR do que da briga pelo G4. Total, 1 vitória, 3 empates e o resto derrotas. Então, foram 9 jogos, se não me engano? E ele fez uma campanha de rebaixamento naquele período. Quando a gente fala dele, é porque ele manda no futebol. Se dão a chave do clube para ele, pelo jeito foi o caso do Atlético, ele comete, para mim, um erro muito grave. Primeiro, Osmar, eu falei aqui, disse lá atrás, quando trouxeram o Varini. Varini, sim, é para longo prazo. No meio da competição foi um erro. Não tem como montar uma estratégia de jogo totalmente diferente do que era com o Cuca, com o Varini. Tanto que deu do que deu, não teve resultados. Mas a grande diferença, ou duas grandes diferenças, o Varini já é treinador, ainda inexperiente, mas já é. E segundo, Osmar, o time fez alguns jogos até bons, nada de extraordinário, talvez nas Copas até alguns jogos bons, mas jogos razoáveis, pelo menos no Brasileiro, mesmo assim não tinha resultado. Agora o time não tem rendimento, não joga bem, o esquema é totalmente perdido e ele não consegue resultado, Osmar. Quando o Vitória colocou a bola no chão no segundo tempo, não sei se o Dal concorda comigo, primeiro tempo o empate, ok. Até, porque o Atlético foi meio no abafa. No segundo tempo, a gente percebeu o trabalho de treinadores. O Vitória voltou, colocou a bola no chão e o Vitória, claro, o Arcanjo fez defesas espetaculares, Dalk, mas sim, proposta de jogo foi do Vitória que, se continua apressando o resultado, talvez até ampliasse, certo? Então, com méritos, claro, para o goleiro, o Arcanjo fez uma partida realmente muito boa, mas mesmo assim o Vitória, veja o gol.
Jogada de pé em pé, cruzamento, e aí todo mundo acompanhando. Aliás, essa foi para fora, mas a jogada do gol foi parecida até com essa. Essa aí agora, Marcelo. E não, essa é a jogada ainda do... mas foi uma jogada muito parecida. Foi pela ponta de volta, foi vai pro ponta, fundo. Um trabalho Essa foi o chute na trave do Felipe Machado. Olha aí. Entendeu? Né? Você vê como o Vitória tem um jeito, um estilo de jogo. Eu falei isso na transmissão também na Jovem Pan, Marcelo, que... Eu sempre chamo atenção, eu tenho gostado muito de assistir o aquecimento dos times. E eu falei aqui, há algum tempo atrás, na Atlético Botafogo, do Botafogo, né? Isso, sobre o trabalho de aquecimento, de quebrar a linha do Botafogo. E naquele aquecimento normal que todos os times fazem, Osmar e Marcelo, aqueles de... a bola vem no zagueiro, do zagueiro pro volante, do volante lá pro ponta, o ponta cruza, ou lateral cruza. Todos os cruzamentos do Vitória, nesse trabalho de aquecimento, eram baixos. Todos. E olha os últimos 2 lances que a gente viu. Sim. José Hugo cruzando, o Carlos Eduardo estou para cima. Depois José Hugo cruzando, o Carlos Eduardo ajeita, o Felipe Machado. E o todos gol, né? Embaixo. E o gol, o segundo gol também. Lucas Esteves faz o cruzamento, depois de 1-2 que ele faz com o Alejandro, toca para trás, buscando o Mateuzinho. O Carlos Eduardo faz o corta-luz, o Mateuzinho faz o gol. Agora, Marcelo, o Atlético vai até São Paulo, no Morumbi. Morumbis agora, né? Buscar a reabilitação. E aí, como é que faz? O São Paulo buscando uma vaga na Libertadores. São Paulo não joga mais nada, só o brasileiro. Só o brasileiro. Bom, igual o Atlético. Exatamente, igual o Atlético. Só que o São Paulo está mais para cima. E não é por acaso, né, Osmar? Pelo rendimento do Atlético, pela maneira que o Atlético não tem conseguido demonstrar o futebol, eu acho pouquíssimo provável conseguir algum resultado, um ponto que seja fora de casa. Não. Concordo, 100% com você, Marcelo. Eu estava muito batendo nessa tecla de que o Atlético precisava aproveitar 4 jogos específicos para não ser rebaixado. Vitória, contra o Atlético Goianiense, contra o Bragantino e contra o Fluminense. As 4 em casa. A do Vitória já perdeu. Já perdeu. Já seria ruim empatar contra o Vitória. Levar a virada e o Vitória chegar em 12º... é um absurdo, cara. É um absurdo o Atlético, a campanha que está fazendo em casa. E daí, quando a água bateu na bunda, foi lá, apela para a torcida, coloca 40 mil pessoas. Porque agora é fácil fazer promoção, né, Marcelo? Agora, diga-se de passagem, né? O torcedor do Atlético sempre fez a parte dele. Maior média da história. Maior média de público da história do Atlético. Bate recorde. A torcida já vinha comparecendo. Porque, Osmar, quando lançaram a campanha, é interessante que o Doc tenha falado, né, Doc? Porque quando lançaram a campanha, disseram, a torcida tem que fazer a parte dela. Opa, pera lá. A torcida continuou fazendo a parte dela. Em nenhum momento a torcida abandonou. A torcida sempre acreditou. É verdade. Mesmo com um time com maus rendimentos e sem resultados. A nota do não fuja da sua responsabilidade, pra mim é um absurdo. O não fuja da responsabilidade teria que ser feito pra diretoria, que contratou muito mal, antes mesmo do Autori. E aí, o Doc falou na parte nacional, concordo plenamente com ele. Contratou mal, gastou até relativamente bem, mas mal investido esse dinheiro. Segundo maior investimento da história. E aí chega no meio do ano, Osmar, eu sempre falo sobre isso, quando você gasta mais no meio do ano do que no começo do ano, é porque o planejamento foi errado e você tem que manter uma rota melhor ou tem que replanejar. Agora, não é demérito você replanejar. Você simplesmente fingir que nada está acontecendo e trazer o rapaz, o Marcos Vitor, que nem joga, mostra que, infelizmente, a prepotência valeu mais a pena do que você assumir que teve um equívoco e que deveria mudar essa rota, que ainda havia tempo, Osmar. Agora, é só acabar assim, só respondendo diretamente, muita gente pergunta sobre isso. Eu acredito ainda, até pelos adversários diretos, que o Atlético tem todas as possibilidades de fugir. Só que o grande problema... vai ficar até a última rodada para ganhar ponto. Eu acho que o Atlético... tenho certeza. O Atlético já está em outro nível. Que foi colocado por essa diretoria. Mérito, colocar em outro patamar. Demérito total, baixar o nível do jeito que foi nesse centenário. Mas no intervalo, rapidinho, dá. Só para a gente fechar, Osmar, a questão do Atlético ter também muitas dificuldades em treinadores e muita gente apitando lá dentro. Né? Por exemplo, o Varini, quem contratou, não. Quem contratou foi o Petralha, mas foi uma indicação do Paulo André, que não está no clube, que está lá na Espanha trabalhando, e agora vem o Autuori. Para mim, o erro não é contratar o Autuori. Para mim, o erro não é o Autuori o errado na história. Para mim, o erro é contratar o Autuori ainda. Que ele vem, desmancha um departamento inteiro, análise de desempenho, scout, base, mais de 20 profissionais foram demitidos e o Atlético ainda não conseguiu reconstruir isso, e no meio de uma janela de transferências que o Atlético decidiu trazer só o Marcos Vitor, que não joga desde março e segue sem jogar. Aí a torcida do Furacão realmente fica triste com tudo isso que está acontecendo.
Tempo Extra. Oferecimento Lastilite, a sua escolha inteligente em PVC. Juliato Embutidos e Defumados. Perfugel Poços Artesianos. Super Paulista, o mercado da sua família. Raiseg Portaria Remota. Big Cores Tintas. Certeza mesmo, só Coral. Gongra Multimarcas.